é algo, né, que sempre pode acontecer. No entanto, para muitas crianças, adolescentes, essa mudança pode ser dolorosa. Nesse momento, os pais precisam dar aquela ajudinha, né, para facilitar a adaptação escolar das crianças. Mas aí é sobre esse assunto que hoje eu vou conversar com a Deise Dalto, né, que ela é consultora educacional e ela vai estar nos ajudando, né, ajudando nós pais, nós mães, a cuidar desse assunto junto aí com as crianças em casa, né? Vamos ver o que é que a gente pode estar fazendo, né, meninas? Tudo bom, minha amiga? Tudo bem, Seja Maria. bem-vinda. Obrigada. Conta pra gente como fazer, né, a criança se acostumar na nova escola. Vamos dizer assim, na nova escola, né? Porque tem crianças que saem de uma escola e vai para outra. Por exemplo, é o caso dos meus filhos. Estudavam em uma escola e agora vão para outra escola, né? Como que a gente pode ajudar eles, né? Tem uns que falam, eu não quero sair da minha escola, quero ficar na minha escola porque tenho os amigos, tenho já desde não sei quanto tempo que eu já estou lá, já estou acostumada e tem medo, às vezes tem medo, deve ser um medo da mudança, né? Já o outro já fica mais, né? Eu tô louco para conhecer a minha escola nova. Sempre vai ter um que quer e o outro que não quer, né? Como lidar com essa situação, menina? Bom dia, Marília. Bom dia a todos. É um momento de muito conflito, realmente, de ansiedade. É um misto de emoções, como você bem colocou, medo, ansiedade, insegurança. E nós temos duas situações específicas nesse momento. As crianças que estão iniciando a vida escolar e aquela que está passando pela transição, como você bem colocou. Saindo de escola, mudando de turminha. Isso. E muitas vezes os pais, eles sentem uma insegurança muito maior do que as crianças. As crianças têm aquela realidade do ambiente familiar, que é um ambiente de acolhimento, é um ambiente de segurança. Eles estão muito envolvidos naquela situação. Então o novo traz um impacto, em especial na primeira infância. E a gente precisa, sim, contribuir. Existem alguns aspectos importantes a serem considerados nesse momento. Primeiro, a escolha da instituição. Os pais precisam pensar nessa escolha, seja no início da vida escolar ou na mudança, na transição. Os pais precisam buscar uma escola que tenha a ver com os seus princípios. Não existe escola boa ou escola ruim. Existe uma questão de identificação, de identidade, de afinidade com os seus princípios e com os seus valores. Isso é importante. Outro aspecto importante a ser considerado é a comunicação com essa escola. Eu preciso conhecer essa escola, eu preciso conhecer os profissionais dessa escola, saber se são profissionais com habilidades e competências, que investem em educação continuada, em formação continuada e que têm suporte suficiente para o acolhimento dos meus filhos. E segundo, trabalhar o emocional. O meu emocional, enquanto responsável pela criança, porque principalmente no início da vida escolar, você percebe que os pais vão deixar o filho na escola e fica, mamãe já vai, papai já vai, com vontade de chorar e deixa, não deixa. Então a gente precisa considerar isso. E outra coisa é começar a investir nesse contato com a escola. Traz a criança para participar desse momento, começa a levar as crianças na compra do material escolar, na organização do material escolar, do lanchinho do dia que vai para a escola, o fardamento, é importante ter essa consciência. Estabelecer rotina também. Diferente do que acreditamos, a rotina é importante para a vida da criança. A rotina vai desenvolver na criança habilidades e competências como responsabilidade, autocuidado, controle emocional, concentração. Então a gente precisa começar a estabelecer essa rotina, né? Começar a desmamar as férias, por assim dizer. A gente vai começar a mudar o horáriozinho de sono, de dormida, botar uma rotinazinha de atividade e participar também dessas atividades. Isso é muito importante. É verdade. Você falou em lidar com o choro, né? Isso. É bem difícil também. Às vezes, né, a criança chora, não quer ficar na escola. Às vezes o pai ou a mãe tem que ficar ali por enquanto, até eles irem se adaptando, principalmente os pequenininhos. Isso. Verdade? Mas qual é o papel da escola na adaptação também? A escola tem um papel fundamental também nisso? Sim, sim. O papel da escola é de extrema relevância. A escola precisa pensar em pelo menos 1 ou 2 semanas de acolhimento, essa participação dos pais, ter um contato de proximidade, pensar em uma estratégia, um planejamento que deixe o responsável próximo e trazer também uma proposta de horário diferenciada. A escola precisa pensar em um horário que vai aumentando gradativamente. Então, na primeira semana, a criança, em vez de passar as 4 horas na escola, se não for período integral,
Então, ela vai passar 1h30, 2 horas e aumentando de 30 a 40 minutos até a segunda semana. Gradativamente, né? Isso. Então, existe realmente um tempo para adaptação da criança, com certeza, né? Tem que ter o tempo dela também, para que ela possa vir a se adaptar, né? Isso mesmo. Existe esse tempo e a gente pode considerar aí, a escola vai pensar nessa passagem de tempo gradativa da criança, de permanência na escola gradativa, se não for integral, como eu te disse, de 30 a 40 minutos, sendo uma escola de tempo integral, primeiro um primeiro turno, depois, gradativamente, o segundo turno. Outra coisa são as estratégias pedagógicas, as metodologias, o acolhimento, atividades lúdicas, para que a criança se sinta acolhida. Pensar também em profissionais que tragam a ideia de afetividade para a criança. E o tempo, com relação ao tempo, você tem que se preocupar, enquanto responsável pai, se esse período de adaptação, se esse período de choro, de indisposição, de inquietude em permanecer na escola, permanecer por mais de 30 dias. A partir do 30º dia, a gente precisa se preocupar e precisamos buscar uma ajuda profissional e, quem sabe, pensar, inclusive, em mudar a criança de instituição. Às vezes pode estar acontecendo alguma coisa, né? Sei lá, e a criança não está se adaptando, às vezes acontece alguma coisa com a criança e os pais não sabem o que está acontecendo na escola e por isso que às vezes a criança não quer ficar, sei lá, né? Acontece de tudo, pode ser que sim, pode ser que seja só birra mesmo, seja manha, não queira ir mesmo para a escola, mas também tem que ficar de olho nisso, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem prático. A mãe de uma amiguinha da escola de um dos meus filhos chegou e falou assim, eu arrumo o cabelo da minha filha toda vez para ela ir para a escola e quando ela chega lá, a tia desarruma o cabelo dela inteiro e diz que não é para ela ir com aqueles penteados, não, que não fica legal. E ela ficava sempre que ela voltava, a mãe perguntava por que ela voltou sem a trança, sem o penteado, e sempre penteados lindos. Só que a tia tirava o penteado dela e dizia que não estava muito legal e tirava simplesmente. Por que ela fazia isso, eu não sei. E a menina começou em casa a dizer que não queria mais fazer o penteado, não queria mais fazer nada no cabelo. E a mãe começou a perguntar o porquê. E aí veio a resposta, porque a tia sempre tira o penteado e diz que não é para ela ir daquele jeito, que não fica legal e dá trabalho, enfim. É importante considerarmos isso, né? que, nesse momento, a criança precisa, como eu te disse, a instituição é importante, ela tem que pensar que a escola é um novo espaço para a criança. Exatamente. Principalmente as crianças, as famílias que têm uma relação mais simbiótica, elas fazem tudo mais juntinho. Então, essa ruptura vai ser um processo difícil. Então, a escola tem que estar preparada para um acolhimento de afetividade. Nós estamos falando em adaptação, estamos falando em criança, a afetividade é de extrema relevância nesse momento. Exato. Então, ter ali um profissional que traga esse vínculo de afetividade, que trabalhe de uma forma respeitosa com o universo da criança, mas também possa proporcionar à criança uma sensação de segurança, porque a dor é exatamente isso. No ambiente familiar, ela está segura, ela está envolvida emocionalmente, ela se sente acolhida. Então, na escola, ela precisa também se sentir assim. Existe um sinal muito importante, é uma dica para vocês pais e mães, que é, você não tem, o crivo da adaptação da criança não é o estado que ela fica quando você a deixa na escola, é o estado quando você a vai buscar na escola. Exato. Então observe isso, quando você deixar a criança vai haver uma resistência, é um distanciamento, é uma separação e isso é doído. Mas quando você vai buscá-la, como ela está, aí vai mostrar como ela foi recebida, como ela foi tratada, como ela foi acolhida e, de fato, como está sendo esse processo de adaptação. Então, precisamos ter atenção a isso. E, para além disso, enquanto o pai e mãe estabeleçam a comunicação segura com a escola, pergunte como a escola intervém em determinadas situações, como a escola discute determinados assuntos, que tipo de reações e de condutas a escola toma diante de certos comportamentos da criança. É importante você estar inteirado do que acontece na escola e das propostas da escola. Ok, muito bom. Bom demais. Mas aí, vamos lá. Como é que os pedagogos, né, escolas, pais também, podem contribuir junto, em parceria nesse processo? Porque eu acho que, se for em conjunto,
as coisas fluem melhor, não é verdade? Tudo que é em conjunto, gente, em parceria ali, as coisas andam mais rápido, né? Andam conforme é para andar mesmo. Agora, se um faz, o outro não faz, sua parte, complica, não faz, não é? Não complica? Complica. Perfeita a sua colocação. Existe uma relação de corresponsabilidade entre família e escola. Então, como trabalhar de forma coletiva, simultânea, para que essa adaptação dê certo e que para todo o desenvolvimento educacional da criança flua da melhor forma possível. É importante que em casa se tenha essa relação respeitosa, de segurança, de incentivo à criança. Você precisa incentivar enquanto responsável pela criança, vai dar certo. É o primeiro desafio da vida da criança, é a escola, é essa ruptura, essa separação da rotina de família, de lar. Então você precisa incentivar, dizer que é importante, mostrar o quanto pode ser agradável e proveitoso o momento do seu filho, da sua filha na escola, incentivar nessa organização, como eu falei no primeiro momento, dos materiais, das atividades, estabelecer rotina de hábitos de higiene, hábitos alimentares, hábitos de sono e o diálogo com a escola, sobretudo. Isso é o papel da família. Agora vamos pensar na instituição, na escola e nos profissionais. Enquanto instituição, acolher a família, estar aberto a esse diálogo, passar todas as informações e também buscar as informações. Quanto mais detalhes a instituição souber da rotina e da vida da criança, vai ser muito mais fácil pensar em propostas de adaptação para a criança. Os profissionais não deixar jamais de investir em formação continuada, em atualização, em ludicidade. Trabalhar com criança é trabalhar com ludicidade. Exato. Conhecer esse universo e provocar na criança o desejo de estar na escola. Despertar na criança o desejo do bem-estar que a educação pode provocar nesse primeiro momento. Com certeza. Vamos lá. Quais são as dicas, né, para os pais que vão fazer adaptação ou os pais, né, aqueles pais de crianças que sentem dificuldade em voltar lá para a escola? Quais são as dicas que você deixa aí para quem está nos assistindo? Nesse momento, tentar fazer uma visita na escola é importante. Leva a criança na escola, está de férias, está num ritmo até mais lento, porque nós vivenciamos esse momento de isolamento social, de distanciamento da escola. Leva a criança na escola com um passeio espontâneo, leva lá, dá uma voltinha na escola, conversa com o profissional da escola, leva para participar das compras do material escolar, da organização, começa a reestruturar essa rotina de sono e a dialogar. Começa a preparar a criança para aquilo. Assistir programas que incentivem a questão educacional, propor já algumas atividades em casa, ter um recortezinho do dia para fazer e desenvolver atividades pedagógicas com a criança. Lazer é importante com a criança, mas começar a investir na rotina. Infelizmente, nós pais até acabamos também negligenciando a nossa rotina. Então já está na hora, já estamos em tempo de começar a voltar, a retomar um ritmo de disciplina e de rotina para não ter maiores problemas, né? Muito bem, é verdade. Aí, gente, olha, tem criança que gosta de ir para a escola e vai tranquilamente. Já tem criança que vai cheia de pirra, né? Ah, não quero, não gosto, não quero ir para a escola, quero ficar em casa, chora, dá escândalo, é normal. É normal até um certo tempo, né? Também você tem que ver até onde está, né? Será que a criança chega chorando, sai chorando? Né? Tem isso, porque às vezes a criança chega chorando, mas sai sorrindo. Né? Então isso é bom, né? Porque é sinal de que o negócio melhorou, deu tudo certo lá dentro. Isso é uma questão de adaptação mesmo. O meu menino mesmo, ele ia muito chorando para a escola, não queria ficar em casa, só queria ficar com a gente. Eu gosto de ficar em casa, eu gosto de ficar na minha casa, eu não quero ir para a escola, é muito chato estudar. Ninguém gosta, né, de estudar, gosta só de brincar. Mas aí, olha, ia só Jesus a misericórdia. Mas também depois que ia, quando voltava, fazia, já veio me buscar, mãe? Eu nem brinquei direito, ou seja, eu disse, vai fechar a escola. Eu chegava às vezes de noite já, às vezes de noite, para poder ele brincar um pouquinho mais. E tinha vezes que eu chegava um pouco antes. Mas ele não queria ir embora, queria ficar brincando ainda, entendeu? Então, assim, existe a fase também de criança, né? De quando é um pouquinho menor e depois vai crescendo. É aquele negócio, apego, né? Também, de estar junto com o pai, com a mãe. Então, existe tudo isso, gente. São fases da vida. Hoje ele já está assim, mãe, quando é que começa a escolinha nova? Quero conhecer minha escolinha nova. Já está ansioso para conhecer a escola nova. E isso é bom, né? Já passou a fase, então, naquele negócio de estar chorando para ir para a escola e não queria ir para a escola de jeito nenhum. Então, já passou um pouquinho dessa fase.
E existe fases, né? A criança tem as fases. Existe. E é importante estarmos atentos a essas fases, respeitar essas fases. Isso. Você falou sobre a questão do gostar de estudar. Existe uma grande possibilidade de linkar o prazer do brincar, a satisfação do brincar, com a construção do conhecimento e o desenvolvimento social. E é importante para a criança ir à escola, né? Conhecer esse espaço, socializar, interagir e o momento das descobertas, do crescimento, do conhecimento, agora de forma que não viole o espaço dela, o ritmo dela. Então existe sim esse período de adaptação, como eu disse, as famílias que são mais simbióticas, as crianças vão ter mais dificuldade para passar por esse processo. Aquelas famílias que a criança tem uma autonomia maior, já passa férias na casa do vovô, da vovó, já passeia, ele vai ter muito mais facilidade, ele tem uma independência muito maior em relação a isso. E a gente precisa perceber e pensar recursos. Por isso é importante que a instituição pense em profissionais qualificados e que invistam em formação continuada. Porque nós temos que pensar diariamente recursos que facilitem e promovam essa adaptação de uma forma muito mais agradável. Muito bem, tá aí. Obrigada, viu, minha amiga Deise? Que é isso, volte sempre, tá bom? Disponha. Mas olha, a gente no próximo bloco vamos falar, né, sobre vacinação em crianças, tá? Não sai daí, eu volto rapidinho.